Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 109 da minha série, O Despertar da Noiva, com o tema Em um relacionamento com Yeshua, nosso médico. Este episódio está conectado com os episódios 104 e 107, onde aprendemos sobre os diferentes lados de Yeshua durante o nosso relacionamento com ele, tais como ele ser o nosso Salvador, o nosso provedor e o nosso noivo. Creio que a maioria de nós conhece o lado de Yeshua, no qual ele é o nosso médico, e tenho certeza que todos nós poderíamos contar uns aos outros durante horas testemunhos onde Yeshua nos curou ou curou a outros. Este Yeshua, a maioria de nós já o conhece intimamente. Entre todas as curas que vivi, existe uma que se destaca e é por isso que a quero contar hoje aqui. Em 2016, junto com irmãos crentes, estive em Jerusalém. Estávamos de visita à cidade, quando de repente tive grande dificuldade em acompanhar os meus amigos. A cada poucos passos eu precisava fazer uma pausa e os outros paravam também comigo. Quando regressei à Alemanha, fui consultar um cardiologista, a conselho do médico da minha família. Após um exame cardiológico, fui aconselhada a fazer um cateterismo cardíaco para colocar um stent. Só a ideia da consulta me causou pânico. Eu senti como se tivesse que escalar o Monte Everest, que estava obviamente fora do meu alcance. Dentro de mim, eu achava que nunca seria capaz de fazer isso. Me lembro claramente como se fosse ontem, que eu estava sentada à minha mesa e estava prestes a escrever o comentário semanal da Torá. Então, me vi lendo o texto e percebi que eu estava agindo como os israelitas. O pensamento de que nunca vou conseguir foi de total incredulidade. Eu rapidamente me arrependi e, em vez disso, disse muito triste que com a ajuda de Yeshua eu iria fazer o exame. Fui então novamente ao cardiologista para uma consulta, e quando entrei na sala de consulta, todo o medo sumiu de mim. Esta foi uma intervenção sobrenatural de Yeshua. Confiei no cardiologista e a marcação foi feita. Neste dia, várias mulheres estavam também na clínica. Eu era a última da fila para ser atendida. Com todas as mulheres que também receberam o stent, o procedimento de cada uma demorou cerca de 20 minutos. Quando chegou a minha vez, eu percebi que esperei no sofá mais de 1 hora. O cardiologista não conseguiu colocar um stent em mim. É claro que eu fiquei muito desapontada, mas ele me disse que ao me examinar, ele descobriu que o meu próprio coração havia formado um bypass natural. Um bypass é normalmente um procedimento cirúrgico, onde uma artéria ou veia saudável é transplantada para contornar a artéria ou veia bloqueada. E o meu próprio coração tinha feito isso sozinho. O cardiologista sugeriu tentar novamente outro dia para colocar um stent. Eu tive um claro não vindo de cima e, confiando em Yeshua, voltei então à minha rotina diária, sem um stent. Percebi que Yeshua tinha impedido o cardiologista de colocar um stent. Tudo isto há 6 anos e até hoje estou bem. Yeshua lhe disse, eu irei curá-lo. Mateus 8, 7. Yeshua disse estas palavras não só ao centurião de Cafarnaum, que pediu a Yeshua que curasse o seu criado, mas também a um homem cheio de lepra. Estando Yeshua em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Yeshua, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe, Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Lucas 5:12. Então o que disse Yeshua? O que fez ele quando este homem, cheio de lepra incurável, se voltou para ele dizendo, Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. O versículo 13 diz, Yeshua estendeu a mão, tocou nele e proferiu. Este ato fala por si só. O leproso não é alguém que você queira tocar. A sua pele está coberta de feridas abertas.
É visivelmente horrível e provavelmente tem mau cheiro. Mas a pedido daquele homem, Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Yeshua estendeu a sua mão, lhe tocou na pele coberta de feridas e disse: Quero ser purificado. O que aconteceu logo depois? E no mesmo instante, a lepra, este estado de morte em vida, aquela doença incurável, se retirou daquele homem. Yeshua quer curar. Yeshua é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você crê na Bíblia, então também deve crer que qualquer pessoa que faça esta pergunta, não importa onde esteja, receberá a mesma resposta: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Temos que acreditar que qualquer pessoa que faça esta pergunta ouvirá a resposta: quero ser purificado. O importante é que nos tornemos um com o que diz a Bíblia, porque esta é a verdade, e esta afirmação em Isaías 53 é verdade. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou, a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5. Precisamos aprender a discernir, testar e determinar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Yahvé. Quem será capaz de testar qual é a vontade de Yahvé? Você e eu. Requer um certo esforço? Sim, teremos que mudar alguns pensamentos. O nosso pensamento deve ser renovado, deve ser reprogramado, digamos assim. Renovação significa que existem áreas no nosso pensamento que precisam ser remodeladas. Precisamos substituir certas formas de pensar por outras que sejam bíblicas. A forma como pensamos terá que mudar bastante. Romanos diz: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Romanos 12, 2. Sobre a afirmação bíblica, mediante suas feridas fomos curados, gostaria de acrescentar algo muito interessante. De acordo com as descobertas científicas, o que interessa ao cérebro é o que pensamos e não muito como é na realidade. Se você pensa, estou curado, mesmo que ainda tenha sintomas da doença, para o seu cérebro você está curado e ele dá adequadas instruções ao corpo. Como você nasceu realmente de novo? Não citando toda a Bíblia, mas por quê? Quanto tempo demorou? Você aceitou Yeshua no seu coração e na sua vida pela fé. Aceitou na fé que Elohim ressuscitou dos mortos e confessou com a sua boca: Yeshua é o meu Senhor. Se uma antiga criatura pode tão rapidamente se tornar uma nova criatura no Messias, o que é um milagre muito, muito maior do que uma cura física, então o mesmo princípio também pode ser aplicado à cura. Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos cerca de 19 casos de pessoas que foram curadas. Dependendo de como contamos, encontramos mais 19. Há bastantes passagens que falam da cura de multidões inteiras. Há passagens sobre a libertação de pessoas possuídas por demônios. Mas se nos limitarmos aos casos em que é descrito em detalhes o que aconteceu e como a cura aconteceu, então existem apenas cerca de 19. E em 10 destes 19 casos, a fé da pessoa em questão é especificamente mencionada. Agora de volta a Yeshua, que é o nosso médico. E foi também o médico do meu 5º filho, Luca. Quando Luca desmamou, ele começou a vomitar toda a comida, diariamente durante horas, durante cerca de 1 ano. O vômito deixou a sua roupa encharcada e eu tinha que trocar a roupa dele toda hora. Era uma montanha de roupa suja, além das roupas do resto da família. Nós, como pais,
e os outros 4 filhos. Luca quase ficou desidratado 2 vezes e eu continuava dando a ele colher de chá com líquido. Nenhum médico sabia o que ele tinha. Não houve um diagnóstico. Perante essa situação, Yeshua me disse que queria que eu fosse a Israel. Foi também a minha primeira viagem a Israel. A orientação era muito clara. Se eu não queria desobedecer, tinha que voar. E eu fiz. Agora se coloquem nessa situação. Luca estava muito doente. E Yeshua queria que eu voasse. Pensei muitas vezes em Jerusalém. E se meu filho morresse enquanto estou aqui? Foi realmente muito difícil para mim. Coloquei Luca sobre o altar em lágrimas. Na volta da viagem, quando cheguei em casa, Luca estava curado. Ele já não vomitava. Eu não havia orado especificamente por isto em Israel, mas vejo hoje que Yeshua recompensou a minha obediência, mesmo com todas as circunstâncias. E a nossa alegria foi grande. Yeshua é a palavra que se fez carne, João 1,14, e a sua palavra cura. Assim como a palavra de Isaías 53,5, pelas suas feridas estamos curados, também cura. Eu já mencionei esta cura em um dos episódios do Despertar. O meu filho Alessandro teve neurodermatite quando era criança, e orei esta palavra de cura sobre ele todas as noites durante 1 ano. Após 1 ano, ele foi curado e até hoje está curado. Este mesmo filho também teve fimose e que, segundo o pediatra e o cirurgião, deveria ser aberta cirurgicamente porque era muito grave. Fui com ele até uma clínica para marcar uma consulta para cirurgia. Depois, no estacionamento, eu tive a impressão de que não voltaria mais neste lugar. Até então, eu não havia entendido. Quando chegamos em casa, meu filho entrou em pânico, porque tinha medo da operação e provavelmente pensou que iria morrer. Depois, orei e pedi a Yeshua para ele mesmo curar e cancelei a cirurgia. Depois de 1 ano, vimos que a fimose havia desaparecido. Recordamos que estamos numa relação crescente com Yeshua e que nos é permitido conhecer mais e mais lados dele. E é a nossa responsabilidade partilhar este Yeshua com os outros. Por isso, oro frequentemente pela cura dos outros, que é da minha responsabilidade e também da sua, para que o seu nome seja glorificado. Vede agora que eu sou único, eu, somente e mais nenhum Deus além de mim, faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32:39. Sejam todos ricamente abençoados.